Olá pessoal, na aula de hoje eu vim ensinar vocês como fazer essas perninhas de crochê. Eu fiz aqui, comecei com a linha branca para ficar a meinha e fiz com a linha cor de pele para ficar as perninhas. Mas você também pode estar fazendo de qualquer cor. Aqui eu vou colocar depois o sapatinho, mas se você quiser já fazer como isso um sapatinho, é só alterar a cor da linha. E se você quiser fazer para menino um boneco, você quiser fazer o short, chegando aqui, é só trocar a cor da linha para a cor do short que você vai fazer. E se você for fazer para menina, para o vestidinho, é só fazer igual esse processo aqui. Aqui para fazer o pezinho, eu já estou usando fio charme. É de mais grossinho do que a Anne, besteira, mas também pode estar fazendo com a Anne, com a Clea, a que você preferir. Então, vamos dar a laçada inicial aqui. E vou subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 correntinhas. Vamos estar contando 2 correntinhas aqui, ó. 1, 2 e vir na terceira e prender com um ponto baixo. E seguir fazendo aqui para as correntinhas que sobrou um ponto baixo para cada uma delas. Então, contando com as 2 correntinhas que a gente pulou, já temos 3 pontos baixos. 4, 5 e 6. Então, fiquei aqui no total com 6 pontos baixos. Eu vou colocar mais 3 pontos baixos aqui, nesse último ponto aqui. O pezinho é igual uma solinha de sapatinho, ó, não tem mistério. É o mesmo processo, só com poucos pontos. Então, já temos um ponto baixo aqui dentro, vamos colocar mais 3. 1, 2 e 3. Tudo dentro do mesmo ponto aqui, do último, ó. Ficando no total com 4 pontos aqui dentro. A gente vai virar aqui o trabalho, porque a gente vai descer trabalhando agora desse lado aqui, ponto baixo para cada ponto aqui das correntinhas que a gente não trabalhou, ó. Um ponto baixo. Na próxima correntinha, 2. Na próxima, 3. Na próxima, 4. E na última aqui, que é a quinta, a gente vai trabalhar também um ponto baixo. Então, aqui no final, a gente ficou com um ponto baixo no início de um lado e um ponto baixo no início do outro lado. Precisamos de mais 2 para ficar com 4, igual aqui. Então, vamos colocar mais um aqui dentro e mais um. Tudo dentro do mesmo espaço. E aí, eu prendo aqui na primeira correntinha que a gente subiu do ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Finalizando a nossa primeira volta do sapatinho. A gente vai fazer uma correntinha e seguir fazendo ponto baixo aqui direto, até chegar no primeiro ponto que a gente fez, daqueles 4 aqui. Até chegar aqui. Então, ponto baixo. Então, eu já fiz 5 pontos baixos aqui. E cheguei nos 4 que a gente colocou aqui dentro do último. Então, vamos fazer assim, ó. No próximo ponto, um ponto baixo. Dentro dele, você vai colocar outro ponto baixo. Dentro dele, fazendo um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. Dentro dele, outro ponto baixo. Então, já temos 2 aumentos aqui. Temos que ter 4, com aqueles 4 pontos que a gente colocou aqui. Então, um ponto baixo, dentro dele, outro ponto baixo. Ó, um ponto baixo, dentro dele, do mesmo espaço ainda, outro ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com 4 aumentos, ó, 1, 2, 3, 4. 4 aumentos aqui, vamos ter 4 aumentos aqui atrás também. Agora, vamos descer fazendo pontos baixos normais. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos nós fizemos aqui. Agora, a gente vai fazer também aumentos aqui, igual aqui, ó. Então, no próximo ponto, a gente coloca um ponto baixo e dentro dele, outro ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Dentro dele, outro ponto baixo.
Próximo ponto, um ponto baixo. Dentro dele ainda aqui do mesmo espaço, outro ponto baixo. Já estamos com 3 aumentos aqui. Precisamos de mais um. O próximo vai ser assim, ó. Essa primeira correntinha que a gente subiu aqui do início da carreira vai contar como um ponto baixo. Então, dentro dela aqui, vamos colocar mais um para ficar um aumento. Então, eu venho aqui, ó, tem essa primeira correntinha aqui, onde a gente começou ela, coloco um ponto baixo e prendo nela com um ponto baixíssimo, ó, passando para finalizar a carreira. A terceira carreira vai ser assim, uma correntinha e descer fazendo um ponto baixo aqui, até chegar nos aumentos. 4 e 5. 5 pontos baixos aqui nós fizemos. Cheguei aqui no primeiro aumento, ó, eu coloco um ponto baixo. Venho pro próximo ponto aqui, fiz o primeiro do aumento, tem 2 pontos baixos aqui dentro. Então, aqui a gente fez um ponto baixo e no próximo você vai fazer um aumento, um ponto baixo e dentro dele outro ponto baixo, ficando com um aumento. Próximo ponto, só um ponto baixo que você vai fazer. Então, aqui eu trabalhei um aumento e um ponto baixo. No próximo ponto, eu trabalho também outro aumento. Então, vai ser intercalando, ó, um aumento, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Então, aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixo e dentro dele eu coloco outro ponto baixo. No próximo ponto, só um ponto baixo. No próximo, um aumento, um ponto baixo e dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Então, é aquele processo de aumentos intercalando, ó. Um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo sozinho no próximo ponto. Próximo ponto, um aumento, que é um ponto baixo, dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Então, terminei aqui, foi meu último aumento da carreira anterior que a gente trabalhou aqui por cima dele. E agora, a gente vai trabalhar só pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Chegamos aqui no próximo aumento desse lado agora, da parte do sapatinho, do outro lado. Então, a gente vai trabalhar a mesma coisa, ó. Próximo ponto, só um ponto baixo. Próximo ponto, você vai trabalhar um aumento. Aqui no próximo ponto, você vai fazer um ponto baixo e dentro dele, ó, dentro dele você coloca mais outro ponto baixo, fazendo um aumento. Próximo ponto, só um ponto baixo. Próximo ponto, coloca um aumento, que é um ponto baixo, dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um aumento, que é um ponto baixo e dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo, formando o aumento. Próximo ponto e último aqui, só um ponto baixo. Venho aqui na primeira correntinha onde a gente iniciou a carreira, ó, na primeira, e prendo com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira. Vou subir uma correntinha para trabalhar a quarta carreira da solinha, que é só ponto baixo normal, direto, ó, não tem mais aumentos. Você só vai trabalhar para cada ponto um ponto baixo, pela volta toda. Aqui vai ser a última carreira da sola para a gente já ir dando formato agora do pezinho, na parte de cima. Então, só pontos baixos aqui, direto, ó, pela volta toda. Aí, você vai fazer assim até chegar aqui no finalzinho. Terminei aqui a minha carreira, eu vou prender na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos pegar esse fio aqui do início e vamos arrematá-lo, passando aqui por dentro com um ponto baixíssimo. Antes de cortar ele, puxa, e aí você já pode cortar. Agora, vamos fazer essas carreiras aqui de cima agora, ó, do sapatinho.
Vamos fazer uma correntinha. E agora, a gente não vai trabalhar pegando o ponto todo. A gente vai pegar o ponto de trás, ó. Esse ponto aqui de trás, não o ponto todo, é o de trás. Ó, e fazer um ponto baixo dentro dele. Um ponto baixo para cada ponto desse, só que pegando por trás, para ficar com um relevo aqui, ó. Pegando só o ponto de trás, ó, não o ponto todo aqui dentro, ó. Dentro do ponto, pega o de trás e faz ponto baixo. Aí, ele fica com esse relevo aqui, ó, em volta. Aí, você vai fazer essa carreira toda, só pontos baixos pegando por trás. Até chegar aqui no finalzinho. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, encerrando a nossa carreira. Então, ficou com esse relevo aqui em volta, ó. Vamos fazer agora mais 5 carreiras só de pontos baixos. Uma correntinha e pegando o ponto todo agora, ó. Pontos baixos, normais aqui, direto. Terminando essa carreira, você vai prender com ponto baixíssimo e iniciar outra, até ter 5 carreiras no total e 6 contando com essa que a gente começou aqui, ó. Então, no total, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carreiras. A gente já fez uma, vamos fazer mais 5 só de pontos baixos. E, ó, eu terminei as minhas 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente vai trabalhar a carreira de diminuições aqui na frente para formar essa parte aqui de cima do pezinho. Iniciar a nossa próxima carreira, vamos fazer uma correntinha, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo. Fiquei com 4 pontos baixos. Vou posicionar aqui a solinha no meio dela e vou trabalhar aqui em 8 pontos aqui e depois em 8 pontos aqui as diminuições. Para fazer a diminuição, você vai fazer o seguinte, você vai introduzir, puxar e não terminar. Vim pro próximo ponto, introduzir, puxar e não terminar. Quando ficar com 3 laçadas, você vai fechar todas junto. Próximo ponto é a mesma coisa, introduz a agulha, puxa o fio, não termina. Vem pro próximo ponto, introduz, puxa, não termina. 3 laçadas, fecha todas juntas. Já temos 2 diminuições, precisamos no total de 8. Então, vamos lá. Introduz, puxa e não termina. Próximo ponto, introduz, puxa, não termina. 3 laçadas, fecha todas de uma vez. Próximo ponto, introduz e puxa, não termina. Introduz, puxa, não termina. 3 laçadas, fecha todas de uma vez. Já temos 1, 2, 3, 4 diminuições. Precisamos de mais 4. Introduz, puxa, não termina. Introduz, puxa, não termina. 3 laçadas na agulha, fecha de uma vez. Introduz, puxa, não termina. Próximo ponto, introduz, puxa, não termina. 3 laçadas, fecha todas de uma vez. Próximo ponto, introduz, puxa. Próximo ponto, introduz e puxa. Deixando as últimas laçadas na agulha, com 3, fecha. Vamos contar quantas já fizemos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer a nossa última aqui. Introduz, puxa, não termina. Próximo ponto, introduz, puxa, não termina. 3 laçadas, fecha de uma vez. Então, a frente aqui já deu a virada aqui, ó, com as diminuições. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 diminuições nós fizemos. Vamos terminar a nossa volta até o início aqui com pontos baixos normais. Para cada ponto, só pontos baixos. Não tem mais diminuição. A diminuição só é na frente. Então, pontos baixos, direto. Até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho, prendo na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Ó como já ficou o pezinho. Vamos agora fazer a nossa próxima carreira, que vamos ter 4 diminuições aqui na frente. Então, uma correntinha, trabalhar um ponto baixo
contando com a correntinha 2, 3 e 4. Fizemos 4 pontos baixos de novo aqui. E agora, vamos começar a nossa diminuição. Ó, você vai vir nesse próximo ponto aqui, introduzir agulha, puxar. Próximo ponto, introduzir agulha, puxar o fio. 3 laçadas, fecha. Próximo ponto, a mesma coisa, ó. Introduz, puxa. Próximo ponto, introduz, puxa. 3 laçadas, fecha de uma vez. Novamente, introduz, puxa. Próximo ponto, introduz, puxa. 3 laçadas, fecha de uma vez. Introduz, puxa. Introduz, puxa. 3 laçadas, fecha. Então, ficamos aqui com 4 diminuições. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A gente fez 1, 2, 3, 4. E aí, termina a carreira com pontos baixos normais aqui. Para cada ponto, um ponto baixo. Até chegar aqui no finalzinho. Aqui no finalzinho, prendo com um ponto baixíssimo na correntinha do início, finalizando a carreira. Agora, nessa próxima carreira, vamos ter 2 diminuições só. Então, a gente começou com 8, com 4, agora 2. 2 diminuições. Então, vamos fazer aqui uma correntinha, trabalhar um ponto baixo, contando com a correntinha 2, 3 e 4. 4 pontos baixos de novo. Feitos os 4 pontos baixos, vamos começar aqui a diminuição. Você vai vir pro próximo ponto aqui, ó, introduzir, puxar. O próximo ponto, introduzir, puxar. 3 laçadas, fecha todas. Vem pro próximo ponto aqui, introduz e puxa. Próximo ponto, introduz e puxa. 3 laçadas na agulha, fecha todas de uma vez. E termina fazendo pontos baixos aqui para cada ponto da base. Não faz mais diminuições, só são 2 diminuições aqui nessa volta. Então, a gente termina fazendo pontos baixos. Até chegar aqui no finalzinho. Então, cheguei aqui no finalzinho da carreira, eu prendo com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Vamos encher aqui para vocês verem como ficou. Essa parte aqui da diminuição fica ruim de ver na hora que tá fazendo, porque vai se fechando. Então, bora botar aqui o enchimento para poder a gente ter noção de como ficou. Aí, ó. Já deu forma ao nosso sapatinho. Agora, a gente não vai mais trabalhar diminuições, ó. A gente só vai trabalhar pontos baixos. Então, uma correntinha e trabalhar um ponto baixo para cada ponto aqui da base, pela volta toda. Ó, chega aqui nos pontos que a gente fez a diminuição, sobre ele fazer um ponto baixo para cada um deles. Só pontos baixos, ó. Então, você vai fazer pontos baixos aqui pela volta toda. Indo aqui, fechando com um ponto baixíssimo. E vou fazer mais 3 carreiras de pontos baixos. A gente fez essa, vou fazer 1, 2, 3. O mesmo processo dessa anterior, não tem mistério. Fazer uma correntinha e seguir fazendo pontos baixos aqui para cada ponto da base. Se você estiver fazendo com essa cor, você vai seguir direto aqui fazendo pontos baixos. Se não, pare nessa terceira aqui e que eu ensino como trocar a linha. Eu terminei as minhas 3 carreiras que eu falei com vocês. Então, prendo no primeiro a correntinha com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto o fio. Pego esse fio, prendo aqui pelo avesso, passo a agulha aqui em qualquer ponto, passo o fio e prendo com ponto baixíssimo. Você pega esse fio, coloca pra dentro do pezinho.
Agora, a gente vai pegar outra linha, dar a laçada inicial nela. E vamos aplicar aqui, no mesmo lado aqui, onde a gente tá fechando com ponto baixíssimo, pra ficar a união toda de um lado só. Então, vamos aplicar aqui. Botar aqui dentro, fazer uma correntinha e trabalhar ponto baixo aqui normal para cada ponto da base. Ó, direto em carreiras circulares. Esse fio você joga aqui pra dentro do sapatinho. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras só de pontos baixos na cor da pele. Então, é só seguir essa sequência. Carreira de pontos baixos, fecha no finalzinho com ponto baixíssimo, faz uma correntinha e começa a outra carreira. Então, vou fazer até atingir o meu tamanho. E se você estiver fazendo uma boneca menor, é só fazer menos carreiras. Eu fiz minhas 19 carreiras com a cor da pele, faço uma correntinha para arrematar o fio. Fechei com ponto baixíssimo e fiz uma correntinha. Puxo aqui e faço o mesmo processo explicado de prender aqui pelo avesso com um ponto baixíssimo e jogar a linha aqui pra dentro. Então, está pronta as perninhas.